dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de comentar um monte de assuntos com vocês, mas antes de eu entrar nos assuntos do dia, quero aproveitar que você já está aí no YouTube e pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda toda a nossa programação a chegar a mais pessoas todos os dias. E nessa terça-feira a gente começa com um assunto quente, inclusive que a gente estava falando lá no N1, porque a gente vai comentar a confirmação da Fazenda de que o salário mínimo vai subir em 2027. É o número que foi antecipado ontem pelo Dario Durigan e vai para o Congresso agora para ser votado, inclusive na lei orçamentária. Então agora a lei orçamentária, que é aquela que precisa ser enviada para o Congresso até o fim de agosto, já tem o número do salário mínimo e vai para aprovação. E é justamente isso que a gente vai falar. Eu não vou só discutir isso com vocês, não só ali o que o valor significa, o que essa valorização traz para a gente, mas também porque toda vez que o salário sobe, aparece alguém para falar que o problema do Brasil é o salário do trabalhador. E tem mais coisa aqui no nosso caminho nessa manhã, nessa jornada que a gente tem. Vamos falar de confiança do consumidor, que tem muito a ver também com essa questão salarial, focos e o detalhamento ou não das sanções do Laranjão. Será que ficou algo decidido em relação ao Irã? Vamos descobrir nessa manhã de terça-feira. Mas antes de tudo isso, quero convidar também você que está aí no YouTube, no nosso chat, participando aqui com a gente, a votar na nossa enquete. Já tem enquete rolando no YouTube e a pergunta é a seguinte: o salário mínimo projetado para 2027 é suficiente? Bom, segundo o Diese, não. Mas eu quero saber de você aí em casa. Não, mal repõe a inflação? É um avanço, mas precisa subir mais, ou ele já chega cansado no final do mês? Essas são nossas alternativas em relação ao nosso assunto principal do dia. Participa com a gente, deixa a sua opinião, comenta no chat, porque depois, no fim do programa, a gente volta para passar o resultado da nossa data mercado aqui. Porque você já sabe quanto você vai ganhar em 2027? O governo já, pelo menos o piso. O ministro Dario Durigan da Fazenda confirmou ontem que o salário mínimo deve subir para R$ 1.741 no ano que vem. E a projeção que vai dentro do PLOA, que a gente chama, que é o projeto de lei orçamentária anual que o governo manda para o Congresso. Aqui a gente não está falando de nenhuma promessa de campanha, porque já vai ter gente que vai falar que isso é questão eleitoreira. Podem escrever isso, que logo começam os ataques ao salário mínimo, não só que não deveria aumentar, mas que isso está sendo feito de forma eleitoral, o que não é verdade, porque a gente vai mostrar para vocês que a gente teve uma certa consistência, inclusive dentro do arcabouço fiscal, desse aumento do salário mínimo, mas aqui a gente não está falando nem de medida eleitoreira, nem de projeto de promessa de campanha, porque é um número que vai no orçamento e todo o resto do orçamento também é calculado em cima desse número. Já explico para vocês o porquê. Então, esse número aí é mais importante do que parece. A gente vai destrinchar um pouco essa questão do salário mínimo, porque ele parece ali uma notinha técnica, tem cara de é só mais uma questão orçamentária, mas é um dos dados mais políticos do ano. E é o que eu quero falar com vocês nesse comecinho de manhã. Primeiro, eu separei aqui um histórico de valorização do salário mínimo, do ganho real. Então, quanto o salário mínimo valorizou nos últimos anos em relação à inflação? Na verdade, acima da inflação, né? Porque a gente está falando aqui de variação real dos últimos 23 anos aqui, né? Desde 2003 até 2026. Esse histórico é elaborado pelo Diese e aqui a gente extraiu de um gráfico do próprio Diese para montar essa valorização das variações reais do salário mínimo nesse período. E olha que curioso ou interessante.
O salário mínimo lá em 2003, ele tem um ganho real de 1,23, 1,19. Em 2005, tem uma valorização acima da inflação de 8,23, 13,04. E durante ali, 2006, 7, 8, 9, 10, ele tem um ganho real bastante grande. Então ele tem uma valorização, a gente tem uma política de valorização do salário mínimo nesses anos. Em 2010, 11, desculpa, a valorização passa a ser 0,37, depois sobe para 7,59, 2,64, 1,16. Ali no período de 2012 até 2015, a gente ainda tem valorização acima da inflação, mas não como a gente via nos outros anos. O que acontece? Assim, eu até convido vocês a deixarem no chat o que vocês acham que aconteceu a partir de 2016, que essa valorização praticamente sumiu do gráfico. Olha só que curioso. Em 2016, a valorização acima da inflação foi de 0,36, praticamente nula, né? Praticamente empatou com a inflação. Em 2017, não teve ganho real, pelo contrário, teve perda real. O salário do trabalhador perdeu para a inflação 0,10, em 2018 0,25, em 2019 ele volta a subir um pouquinho, 1,14 acima da inflação, lembrando que ficou ali praticamente no 0 a 0 nos últimos 2 anos, e em 2020 volta a ter perda salarial de 0,36. A gente pode pensar o que aconteceu nesse período aqui, entre 2016, 2017 até 2020 para o salário ficar achatado ou andando de lado. Aí vem fevereiro de 2020 com 0,39 de valorização acima da inflação e logo depois, 21 e 22, também convido vocês a pensarem aqui comigo o que será que aconteceu nesse período que o salário mínimo não teve ganho real, teve ganho real de 0,01, 0,02. Algo aconteceu aqui entre 2016 e 2022 que o salário mínimo ficou andando de lado, ficou sem valorização. A política da valorização do salário mínimo foi deixada de lado. Na sequência, a gente tem 1,41 de valorização em 2023 em janeiro. Em maio, a gente tem uma queda de 1,01 e aí a gente volta a ter valorização em 2024 de 5,64, 2,61 em 25 e agora 2,49 em 2026 e a perspectiva aqui de valorização de 2,3 para 2027, voltando a ter uma valorização do mínimo. O que a gente precisa olhar aqui é que durante muito tempo, durante um período específico, que a gente pode colocar como governo Temer e Bolsonaro, lembrando que Bolsonaro deixa o orçamento também para o ano seguinte, certo? Se a gente está deixando agora o orçamento para 2027, isso também aconteceu no governo passado. O orçamento é sempre projetado, pelo menos do primeiro ano, no governo anterior. As leis de diretrizes orçamentárias, o PELOA, também ele é entregue até agosto, até o fim de agosto do ano anterior. Então a gente precisa também lembrar desse fato. Mas durante o governo Temer e Bolsonaro, a política de valorização do salário mínimo foi deixada de lado. O ganho real do salário mínimo deixou de ser uma questão, deixou de ser uma política do Estado. O salário mínimo, quando repunha, praticamente só repunha a inflação, não trazia ganho acima da inflação, não trazia ganho real para o trabalhador. Isso quando não trazia perda, né, também para o trabalhador, que ficava abaixo da inflação. E ficou ali nesses anos praticamente congelado, andando de lado ou até com perda para o trabalhador. Agora a gente volta a ter essa política de valorização do salário mínimo, isso volta para a pauta, volta para a discussão e volta para a discussão quando a gente olha pelo lado ou do mercado financeiro ou da agenda mais neoliberal de uma forma como se fosse negativa, porque estão tentando a todo custo, sejam os gurus aí da Faria Lima, grandes nomes da Faria Lima ou até equipes econômicas. Ontem mesmo o Romeu Zema falou sobre isso na sabatina, que não é hora de mexer no salário mínimo, que dele deveria ser deixado de lado. A gente já viu fragas também da vida falando sobre o salário mínimo, congelamento do salário mínimo.
Então, essa política, ela é sempre muito atacada, como se ela fosse a responsável, como se o salário do trabalhador fosse o responsável pelo desajuste fiscal. Então, se a gente tivesse um problema fiscal no Brasil, esse problema fiscal seria causado pelo aumento do custo das despesas obrigatórias com R$ 1 de aumento no salário mínimo, porque é isso que é dito. A cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, você tem um aumento nas despesas obrigatórias do governo. E isso acontece porque os benefícios são indexados ao salário mínimo. Então, a Previdência é indexada ao salário mínimo, alguns benefícios também têm essa indexação. Então, eles aumentam conforme o salário mínimo aumenta e você tem esse impacto nas contas públicas. Mas você não olha, muitas vezes, a contrapartida disso. Porque dinheiro na mão do trabalhador não é dinheiro que vai ficar guardado, não é dinheiro que vai ficar parado. O trabalhador, ele gasta tudo que ele ganha. Então, se você coloca R$ 1 a mais também na mão do trabalhador, esse dinheiro se multiplica, porque ele gasta no mercado, ele vai pagar as suas contas, ele vai gastar ali na feira, vai gastar no comércio, vai gastar nos serviços, e isso gira a economia. Então, R$ 1 que também é colocado na mão do trabalhador gera um multiplicador da economia. E parte disso também volta para o governo em forma de tributação, em forma de impostos. Ainda mais no Brasil, que a gente tem impostos sobre o consumo bastante altos. Então, a gente não pode esquecer, esse é um ponto de crítica forte aqui, que a gente sempre faz, mas existe também essa volta da tributação para o bolso do governo. E muita gente esquece desse lado. Olha só para o lado das despesas obrigatórias, como isso é maléfico, como isso aumenta ali o risco fiscal, mas não olha para o outro lado, que é justamente o dinheiro que é colocado na mão do trabalhador, circulando, girando a economia e gerando demanda, que é algo bastante importante em um país como o Brasil, que tem também ali seu PIB muito pautado nos serviços. Então, a demanda, ela é importante. Se você não tem expectativa de demanda, todo o resto também fica prejudicado. Quem que vai investir, aumentar a capacidade produtiva, expandir um projeto, se não tem perspectiva de aumento de demanda? Ninguém vai fazer isso, ninguém vai fabricar mais para deixar estoque parado, ninguém vai comprar estoque para não conseguir vender. Então, você precisa ter uma demanda que atenda esse investimento. Se você não tem demanda, você não vai ter futuramente o investimento. E aí a economia vai parando, você começa a ter desemprego, você começa a ter um crescimento mais baixo, uma massa salarial menor, e isso vai diminuindo cada vez mais a demanda. Mas o ataque aqui, quando você vê ataque de Faria Lima, de grandes nomes do mercado financeiro, em relação a políticas fiscais, em relação a benefícios sociais, é sempre o mesmo. Como se o salário mínimo fosse um grande problema do Brasil, e não só o salário mínimo, mas a sua vinculação aos benefícios, à aposentadoria, por esse crescimento das despesas obrigatórias, esquecendo completamente o outro lado da multiplicação, do multiplicador da economia, de como isso gira a economia. Então, é dois pesos, duas medidas, né? Como eu sempre falo, é um fiscalismo muito seletivo, né? Sempre bate do lado do trabalhador e nunca no restante. É como se todo o ajuste tivesse que ser feito com base no trabalhador, diminuindo o ganho do trabalhador, diminuindo as aposentadorias. E é justamente isso que os programas econômicos dos candidatos que estão sendo agora apresentados pregam. Se a gente pegar, por exemplo, Flávio Bolsonaro, o seu programa econômico bebe muito ali de fontes de Milei, bebe muito de fontes neoliberais, que é justamente isso. Você diminuir a demanda, você suprimir a demanda por meio de arroxo, por exemplo, na aposentadoria, no trabalhador, no salário mínimo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a partir de agora, cada vez mais essas notícias, elas vão pipocar na nossa tela. Elas vão aparecer com muita frequência. E isso vai fazer com que a gente comece a ter contato com essas notícias do fiscal, de quanto pesa o salário mínimo, que isso é eleitoreiro. Não é eleitoreiro. A gente viu aqui que durante 4 anos, ou pelo menos 4 anos aqui, os últimos 4 anos, a gente pode considerar que teve ganho real. Então não é uma medida eleitoreira, não está sendo tomada agora, às vésperas da eleição. Isso foi um projeto durante 4 anos. E eu arrisco aqui a falar
que esse projeto de valorização do mínimo, que esse ganho real na mão do trabalhador, esse poder de compra acima da inflação, foi o que deu um pouco de fôlego para a nossa demanda, que já está muito suprimida por uma política monetária super restritiva. Então, se a gente tem algum fôlego, daqui a pouco a gente vai falar de sentimento do consumidor, mas se a gente tem algum fôlego que seja na nossa economia, é por conta dessa valorização. Porque se a gente não tivesse esse dinheiro no bolso do trabalhador, a isenção até R$5.000, a gente estaria numa situação muito pior, pensando em crescimento, em economia, nos setores de serviços, do comércio, da indústria, eles estariam em situação muito pior, porque se você sufoca a demanda, aos poucos você vai matando o nosso paciente economia. E é bem interessante, né, porque quando a gente fala de juros, quando a gente fala de outras despesas, não quero misturar aqui os orçamentos, mas se a gente fala, por exemplo, de benefícios, isenções, isso nunca é tratado como rigidez. Mas se a gente vai falar de política de valorização do salário mínimo, aí é problema orçamentário, aí precisa de rigidez. É bem incoerente na minha visão e dois pesos, duas medidas. Agora a gente tem que ficar de olho daqui para frente, porque esse projeto de orçamento vai para o Congresso e ele chega com esse número, mas quem mexe agora nas regras e vota é justamente o Parlamento, o Congresso vai votar e a gente pode esperar que pode ter ali ainda uma cozinha em relação à fila das votações. Então isso pode ficar cozinhando ali em banho-maria por um tempo, como a gente está vendo, por exemplo, a escala 6x1 e tudo que, o fim da escala 6x1 e tudo que interessa para o trabalhador. Agora a gente vai acelerar aqui, mas antes eu vou beber uma água, porque minha voz já está indo embora, né? Vou tomar um shot de alga. A gente vai acelerar aqui um pouquinho o programa. Vamos falar as nossas rapidinhas do mercado, rapidinhas que mexem com trabalho, tarifa e mercado revisando projeções. 70% dos jovens brasileiros trabalham, mas os dados da pesquisa Juventudes e o Mundo do Trabalho, do observatório aqui, que foi colocado no nosso ICL Notícias, mostram que a pobreza impede parte mais vulnerável de estudar. Aqui, né, a escolha entre estudar e trabalhar não existe. Ela é uma falta de escolha. A pessoa não tem, porque muita gente fala, a pessoa escolheu trabalhar ao invés de estudar. A pessoa optou por trabalhar cedo. A gente vê muito esse discurso da meritocracia, muito esse discurso da pessoa que começa cedo, até uma romantização desse trabalho, mas muitas vezes isso não é uma escolha para quem está nessa situação. Na maioria das vezes, é uma obrigação que a pessoa precisa ter. Ela vai para o mercado de trabalho muito cedo, abdica os estudos, porque ela tem essa necessidade, essa vulnerabilidade. E aí a gente está falando de um abismo de oportunidades entre as classes, que continua sendo uma barreira estrutural da nossa geração. Então está aqui a notícia do ICL Notícias, 70% dos jovens trabalham, mas pobreza impede estudo de parcela mais vulneráveis. Jovens da classe D e E têm 3 vezes menos chance de conciliar empregos e estudos do que as classes A e B. Mulheres também enfrentam maior carga de trabalho doméstico. Meritocracia aqui, nem vou completar, falar o que eu gostaria, mas a gente já sabe que não existe. Vamos mudar de assunto, vamos para o Canadá ou para fronteira Estados Unidos e Canadá, porque o Trump elevou para 50% as tarifas sobre produtos do Canadá. Entram na conta carros, caminhões, autopeças e aço, com validade a partir de janeiro de 2027, segundo a Forbes. Ottawa já prepara a retaliação. Vizinho, sócio e agora alvo, a relação comercial entre os dois países segue derretendo. Lembrando aqui, né, que principalmente quando a gente fala de carros e autopeças, muitas peças vão e voltam do Canadá, dos Estados Unidos, até do México também, então essas peças circulam. E se você for tarifar essas peças todas as vezes que elas vão circular, então monta a parte no Canadá, vai para os Estados Unidos, monta a parte lá, volta para o Canadá,
essa dinâmica acontece, isso vai começar a empilhar um aumento de preços e já tem até estudos mostrando que os carros podem ficar com preços impraticáveis nos Estados Unidos, impagáveis, justamente por esse empilhamento de tarifas e de aumento de preços que pode acontecer com essa medida de Donald Trump. Lembrando que estadunidense gosta bastante de carro, então pode ser que seja uma medida bem popular essa tarifação, esse tarifaço ao Canadá, que não vai ficar quieto, não vai abaixar a cabeça como Donald Trump pensa que vai acontecer. E o Boletim Focus dessa segunda manteve em 5,02 a projeção do mercado para a inflação desse ano. Para o ano que vem, o mercado voltou a subir a estimativa do IPCA e do dólar. E aqui, né, o mercado está projetando para frente, mas a gente sabe que isso é recado, que o mercado ainda vai errar muito. Então, o que mudou aqui, né, foi o PIB desse ano, que foi revisado para baixo em 1,95, e o resto ficou praticamente igual. No ano que vem, eles subiram um pouco a projeção da inflação para 4,25 e o câmbio para 5,30. Lembrando que a partir de agora, o Focus vai virar mais garoto de recados do que nunca. Vamos para o nosso segundo assunto aqui, porque a confiança do consumidor completa 4 meses de queda. Caiu em agosto agora, pelo 4º mês consecutivo, segundo a FGV. E por trás da queda tem uma série de fatores. A piora do humor das famílias com a economia, deterioração das expectativas frente a uma percepção mais desfavorável sobre o presente e também o futuro. Parece que tantas preocupações com o agora como com o depois apareceram nesse sentimento. E isso, num país onde o consumo das famílias, como a gente estava falando agora da demanda, segura boa parte do PIB, pode mexer com muita coisa. Vamos ver como é que fica, então, esse sentimento do consumidor na tela rapidinho aqui. A variação em relação ao ano passado fica aqui muito estável, né? Porque cai o índice de confiança 0,4 pontos, 0,6 se a gente considerar só a análise da situação atual e 0,3 nas expectativas para o futuro. Então, em relação a como a gente estava no ano passado, caiu, mas caiu pouco. Agora, em relação ao mês anterior, que a gente já vem de uma sequência de quedas, aí a situação piorou. E o índice de confiança, que é o índice cheio, essa barrinha branca, para quem está assistindo, caiu 3,6 pontos. Caiu mais com a análise da situação atual? Não. A situação atual até ficou estável também com queda de 0,6 ponto. Mas o índice de expectativas, o futuro, o amanhã, caiu 5,4. Foi a maior queda aqui, que foi o que puxou o índice de confiança para baixo. O brasileiro está mais pessimista com o futuro do que com o presente. E isso tem muito a ver aí com perspectivas de renda, com perspectivas de momento para bens duráveis. E isso também ajuda a explicar aquela queda que a gente vem acompanhando no comércio, principalmente dos bens mais caros. Não sobra renda e o crédito está muito caro. Então, se o crédito está caro e inacessível, muitos bens, principalmente aqueles mais caros, duráveis, que têm um preço elevado e normalmente as pessoas parcelam, acabam ficando para depois. As pessoas não veem um bom momento para isso e também não estão muito otimistas com o futuro do Brasil, achando que a situação pode piorar. E se piorar, elas não vão entrar numa dívida agora, por exemplo, principalmente numa dívida cara. Então, completando 4 meses de queda aqui, a confiança do consumidor vem deteriorando. Vamos dar mais um giro aqui de rapidinhas com vocês, porque tem dinheiro pingando na conta, emenda caindo no STF e endividamento. As rapidinhas do mercado hoje começam, o nosso segundo bloco de rapidinhas, começam pelo seu bolso. Porque tem dinheiro para cair na conta de muita gente. O ICL Notícias acompanha o calendário da restituição. Vale conferir se seu nome está no lote. Tem lá no nosso iclnoticias.com.br para você consultar e ler a notícia completa. E o ministro Flávio Dino, do STF, determinou no domingo, dia 23, a nulidade absoluta de qualquer emenda parlamentar cuja indicação tenha sofrido interferência de presidente de partido. A decisão vem na esteira das suspeitas sobre quem de fato manda no destino do dinheiro.
Emenda é do parlamentar, não do dono do partido. E a gente vai seguir essa por aqui, porque isso tudo que está em jogo é também quem controla o orçamento público. A gente não pode esquecer que o Congresso também tem a sua parcela, e tem uma parcela importante, porque é quem vota o gasto e é quem vota também quem acaba tendo o controle dessas emendas. Então a gente precisa olhar isso com calma, principalmente em um momento que se discute tanto esse fiscal, né? Tem outros gastos que a gente precisa olhar com bastante lente de aumento e não é o do trabalhador. E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, soltou uma alfinetadinha na abertura da Febrabantec. Ele falou na Febrabantec e disse que não dá para comemorar a expansão de crédito e depois reclamar do endividamento. Aqui, em um recado, inclusive, para o governo federal. O banco festeja quando empresta e faz cara de espanto quando a conta não é paga. O recado tem endereço e ele estava falando, não acho que na casa dos banqueiros não, eu acho que ele estava falando aqui, inclusive, do governo federal que vem tendo uma série de medidas de expansão do crédito. Várias linhas de empréstimos novas e aqui eu senti essa alfinetada, porque muito se fala dos juros altos. E juros altos, aí sim, a gente pode colocar na conta do Copom, porque o Copom é quem decide a taxa básica de juros e vem sendo um comitê de política monetária, um banco central bastante rígido na condução da política monetária brasileira. Inclusive, ganhou esse título recentemente do FMI, que é uma instituição para lá de ortodoxa. Você ganhar o prêmio de banco central mais rígido é porque a coisa está bem apertada mesmo. Tem uma política monetária bastante rígida aqui. E se você mantém os juros mais altos, se a gente tem uma taxa básica de juros mais alta, o que vai acontecer com todos os créditos que usam essa taxa básica de juros como embasamento? Elas também vão ficar mais altas. Então, se a taxa básica já é alta, imagina o restante com todo o spread, com todo o ganho do banco. Então, eu senti aqui essa troca de farpas. Talvez seja percepção minha, talvez não seja isso que o Galípolo realmente começou a falar, quis dizer. Mas ele falou do endividamento da família como uma consequência dessas linhas de crédito que estão sendo oferecidas pela expansão do crédito. Então você dá mais crédito, que na minha opinião, inclusive está bem enxuto, está bem restritivo. É difícil conseguir crédito com uma taxa de juros como a que a gente tem. Isso restringe a oferta para muita gente. Mas aqui ele colocou a conta mais na oferta da expansão das linhas de crédito do que na taxa de juros, que seria uma responsabilidade sua. Então aqui senti uma certa troca de farpas do Gabriel Galípolo. O nosso laranjão vai ficar para amanhã. Até porque, se a gente tinha o programa em detalhes aqui no nosso ICL Notícias, o do Laranjão é sem detalhes, porque Laranjão disse que ia detalhar, colocou o Scott Bessent para falar em relação às sanções e o que viria ali de sanções com países que negociavam ou para países que negociassem com o Irã. Subiu o tom, ameaçou, mas parece que ficou por isso mesmo. Ele não trouxe o detalhamento que se esperava, nem ele, nem o Scott Bessent no seu pronunciamento ontem. Falou bastante sobre quem comprar, quem negociar com o Irã, que ele vai ter ali, vão sofrer sanções, apontou inclusive, de certa forma, para os bancos chineses que ameaçaram nessa manhã retaliar se os Estados Unidos ampliarem as sanções ligadas ao Irã. Então isso está tomando uma grande proporção. Mas os detalhes do dia D que a gente ficou esperando, ficaram só na ameaça. É realmente o programa sem detalhes. Quero convidar vocês para assinarem a nossa newsletter, caso ainda não sejam assinantes. E para quem não sabe, o Mercado Investimentos tem uma newsletter própria que é disparada todos os dias de manhã para vocês. Antes aqui do programa, inclusive, já adiantando um pouco do movimento da manhã, o que se esperar, a gente traz notícias também nessa newsletter e ainda traz um Traduzindo Economês para você não ficar perdido quando a galera usa esse jargão. Começa a usar muita sigla, sopa de letrinhas, índice que a gente não conhece, então a gente sempre traduz também o Economês para vocês. Para você receber essa newsletter é só entrar em icl.com.br/newsmercado ou escanear
o QR Code que está aqui no cantinho da tela. E se nesse momento de eleições a gente já falou de um monte de coisa que vai começar a acontecer, imagina quantas notícias alarmistas a gente não vai se deparar daqui para frente. E isso pode assustar muita gente. Isso pode fazer as pessoas não saberem onde elas vão colocar o dinheiro delas, o que elas fazem daqui para frente. É justamente pensando em você que a gente montou uma aula quinta-feira, aqui bem especial, para passar esse momento de turbulência da melhor forma possível, tomando as melhores decisões. Então, a gente vai ter na quinta-feira, às 8 horas da noite, o Investidor Mestre. Faltam só 2 dias, o Investir é para todos. E aqui, para você garantir a sua vaga, é iclmercado.com.br ou escanear o QR Code que está aqui no cantinho. Você vai aprender a investir ainda esse ano e se defender de toda essa maré turbulenta que vem pela frente. Vou entregar agora o programa para os nossos vizinhos. Vocês estão em mais do que excelente companhia agora lá no canal do William De Luca, youtube.com/DeLucaWilliam. Corre lá, prestigia o canal do nosso amigo William De Luca, com esse projeto incrível do ICL. Corre lá e a gente volta amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e quem sabe os detalhes do Laranjão saiam um pouco mais. Um beijão e até lá! O pânico e as notícias alarmistas começam a tomar conta. No começo do ano, Eduardo Moreira fez algumas previsões financeiras bem claras para os mercados. E o resultado? Ele acertou praticamente 100% do que falou. Para você ter uma ideia, lá em janeiro, enquanto todo mundo apostava que o dólar ia despencar para R$ 4,40, ele avisou que a moeda não ia sustentar essa queda e voltaria a subir acima de R$ 5. Foi exatamente o que aconteceu. Eu espero $1 na maior parte do ano, entre 4,85 e 5,60. Alertou também sobre a sequência de cortes na Selic, antecipou o ponto exato de correção da Bolsa e previu a recuperação dos fundos imobiliários e multimercados. Agora, com as eleições se aproximando, você já deve estar notando como o mercado começou a ficar muito mais volátil e imprevisível. Mas a verdade é que você não precisa entrar em desespero. No dia 27 de agosto, às 8 horas, você é o nosso convidado para uma nova aula ao vivo e gratuita com o Eduardo Moreira. Ele vai te mostrar como proteger o seu dinheiro de forma prática, sem depender de palpites ou de fofocas políticas.